Galera, estamos de volta aqui da Livraria Vozes. Eu, professor Ronaldo Ferreira, professor Antônio Marcos, estamos aqui também ao lado do meu querido amigo Adriano, que está projetando todo esse processo. Nosso querido amigo Matias Gonçalves, que está nos cedendo esse espaço. E nós estamos falando aqui de um tema super complexo, que é a luxúria. Lascívia. Muita gente acha divertido, muita gente acha engraçado, mas a luxúria é um processo que mexe com as entranhas da sociedade desde os primeiros séculos de nossa existência como mundo civilizado. Professor Ronaldo, o senhor me deixou uma pergunta, foi isso? Que foi: quem ama, professor Antônio Marcos, trai? Não! Quem ama não trai. Quem E se ama trair? não trai. Se trair, não amava. Você acha que, aí vem uma coisa muito interessante. Essa afirmação categórica sua. Existe uma, desculpe, Ronaldo, mas existe uma lógica social assim, não, quem ama trai, mas se arrepende, mas pede desculpa. Desculpe, gente, olha, eu tô falando de uma posição pessoal, tá? Vocês vão encontrar aí em vários filósofos, vários psicólogos, vários pensadores que pensam de forma diferente de mim. A minha forma de pensar é essa. É importante lembrar disso, é importante lembrar que nós não estamos criando uma lógica sectária aqui, né? No nosso programa. Dogma. Não é essa, não somos dogmáticos. Nem mas podemos. assim, em termos de Antônio Marcos, tá? Essa é uma das lógicas que não me fazem constituir matrimônio. Porque eu acho, porque eu acho que é o seguinte, as pessoas nessa pegada, criar... Não, mas eu preciso dizer, já que você tocou no ponto, as pessoas criam esse viés. Não, quem Mas se ama você trai, casar, mas se você acha que arrepende. você não conseguiria viver uma fidelidade? Eu acho, inclusive, que conseguiria viver. Eu só não sei se conseguiria perdoar do outro lado. Pronto. Então eu tô sendo muito honesto, tá? Porque eu acho que a gente cria essa lógica, eu acho que as pessoas criam a lógica de que todo homem é um traidor, é um cachorro, etc, essas coisas todas. E a gente já falou de cinismo aqui, e eu acho que a gente não pode pensar de uma forma unilateral quando se fala de seres humanos. Então, no meu entendimento, quem ama não trai. Então, o amor, ele é muito escasso nesse mundo que a gente vive. Pronto. Aí você puxa lá. Eu não sabia o quanto você era agostiniano. Hoje eu vejo. Eu sou altamente agostiniano. E kantiano cada vez mais. Kantiano cada vez mais. Inclusive, sugiro para vocês a leitura da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Porque eu estou lendo isso. Isso é enlouquecedor, mas é muito bom, é elucidador. É algo que vai trazer para você a ideia de que a noção de certo e errado que você tem pode mudar muito. Você sabe que eu não recomendo a Crítica da Razão Pura para meus alunos? Por quê? Eles não vão entender. Eu estou sofrendo, mas eu estou entendendo. Aí o aluno vai dizer: professor, o senhor está me chamando de burro, faça igual a Cláudio de Barros. Se eu estou chamando, chame-me também. Não é isso, é porque é uma leitura que requer outras tantas leituras. Não é uma leitura, por exemplo, eu vou pegar aqui esse livro, não sei porque está aqui, Cleópatra. Aí tá falando luxúria, vem Cleópatra. Então aqui tem uma a dama da luxúria, Cleópatra. Que seduziu reis, dominou impérios por causa da sua sedução. Coitado de Marco Antônio, mas tudo bem, vamos lá. Ainda bem que meu nome é Antônio Marcos. Eu fiz uma associação rápida, né? Então, observe, Cleópatra, né, você vai ler aqui, é uma biografia, você vai sair lendo. Não tem nenhum mistério, sai lendo. Você vai pegar um romance, sai lendo. Mas no caso de uma Crítica da Razão Pura, depois eu volto à questão lá, você precisa ter uma noção daquilo que o autor coloca como uma filosofia que não é para leigos. Então tem termos, tem um monte de coisa, né, Marquinhos? Você mesmo com a leitura já filosófica, eu sei que você é um cara que gosta muito dessa questão leitura filosófica, teve um mal-estar com isso. Não é uma leitura palatável. Por isso que eu não recomendo meus alunos de imediato. Não é que eles não venham a ler, mas que antes de ler tenham outras leituras. Não, eu vou abrir aqui para todo mundo. Foi uma leitura que eu fiz, que eu lia o primeiro capítulo, voltava e dizia: meu Deus, eu achava que era um cara muito inteligente. E aí ia fazendo a primeira leitura do primeiro capítulo, a segunda leitura do primeiro capítulo, a terceira leitura.
entendi, percebi a lógica, então aí enviar para o segundo. Agora que eu estou indo para o meio do livro, eu estou mais tranquilo, porque a percepção agora abre muitos horizontes, viu, Ronaldo? Vamos dizer Sim, que os aí caras... é aquilo que a gente chama de conexão, né? Você faz uma conexão. Mas voltando, então... Sensacional, sensacional. Então Kant vai trazer na crítica da razão prática e principalmente na questão dos costumes, a metafísica dos costumes, essa visão de que as questões éticas ou as questões morais, não há separação aí, elas dependem do meu raciocínio, e que meu raciocínio ele é tão lógico, ele é tão matemático, ele é tão objetivo, que ele me aponta para aquilo que é certo. Se eu não vou fazer o que é certo, isso não depende do meu raciocínio, depende das minhas inclinações e das minhas desculpas. E Agostinho tem uma frase que é muito interessante. Uma vez perguntado sobre os limites dessa coisa, ele disse assim: ame e faça o que quiseres. Por quê? Porque ele entendia que ao amar alguém, você não ia fazer a esse alguém aquilo que você não gostaria que te fosse feito. A traição, por exemplo, é um desses grandes exemplos. Então você não ia achar normal, natural ou aceitável ser traído, como você falou. Então, nessa premissa, você também não iria fazer o mesmo a outrem. Voltando àquela questão narcisista. Sim. Então, para você fazer isso, você tem que entrar numa questão narcisista do eu, e o outro consequência das necessidades do meu eu, e que eu estou reproduzindo de uma maneira hedonista, que é aquela questão do eu objeto, não o eu pessoa, né? Não sei se filosofei muito na questão. Espero que seja claro para os nossos ouvintes também. Eu sei que você entendeu, que você tem essa leitura tranquila. Então observe, por que a luxúria passa a ser um problema desde sempre, né? Porque aí tem uma questão. Se comer muito eu passo mal, se eu faço muito sexo, qual é a consequência disso? Essa é uma questão. Essa é uma grande questão. É uma grande questão. Por quê? Porque a questão, por exemplo, os epicuristas foram condenados por hedonistas, mas eles tinham um limite. Qual era o limite dos epicuristas? A questão do prazer, ela deve estar ligada ao outro. Aquilo que é prazer para mim não pode ser dano para o outro. Se for dor, essa dor tem que ser dor-prazer. Então o cara é masoquista, quer apanhar, então a mulher lá é masoquista, então sarrafo nela. Mas é uma coisa que ela consentiu ou ele consentiu e assim sucessivamente. Mas não no sentido de eu quero e o meu querer é maior do que o do outro. Então, dentro da questão romana, houve muito essa coisa do hedonismo, via lá Nero, Calígula e tantos outros nomes, em que o prazer, ele se justificava a partir dessa questão narcisista. Eu quero prazer e acabou. Hoje, nós voltamos para essas questões narcisistas, de forma assim absurda. Inclusive, a questão da liberalidade sexual, que colocavam que seria a salvação do mundo, não é bem isso que está acontecendo. Hoje você tem cada vez mais pessoas com problemas psicológicos, problemas psíquicos, voltados justamente para essa questão da liberdade sexual, em que as pessoas se perdem entre o prazer excessivo e a solidão. O prazer excessivo e a indignação, a inimizade e tantas outras coisas que aparecem aí. Isso vai de encontro com um professor da Universidade de Yale, Paul Spitzer, que em 2012 publicou um artigo em que ele dizia que esse processo, esse pecado, entre aspas, que é o pecado capital, menos, vamos dizer assim, menos delituoso, porque causava mais males a quem o praticava do que aos outros. Mas, de certa maneira, a gente está observando que não é bem assim, né? É comum, desde a antiguidade, alguns relatos de grandes... Isso vem de um professor de religião da Universidade de Yale, que é um cara conceituado, né? Tem mais de 40 livros publicados.
Então, é alguém que entende muito do assunto, né? Mas a gente está vendo que no mundo atual isso não é bem assim. Ah, esse pecado é menos danoso, esse pecado é mais voltado para si do que para os outros, por isso é um pecado de menos intensidade. Eu vejo que não é bem dessa forma. É engraçado porque nós não estamos aqui de maneira alguma querendo fazer uma questão religiosa. Claro que não. Mas a gente vê que qualquer vício, ele traz um dano para o indivíduo e para o outro. Ou para outrem, como poderia dizer melhor. Então tem uma questão muito interessante que é o seguinte. Vamos começar o próximo bloco com por que o excesso de sexo ou de prazer pode trazer um vazio, uma angústia. Tá bom. Por que o excesso de sexo pode trazer vazios e angústia? Até porque na premissa fundamental era uma libertação, né? Sim, e a angústia e o sofrimento era pela castração ou a negação desses prazeres. Pois é. Não percam, fiquem com a gente, tá certo? Não esqueçam que esse momento é o momento da gente se curtir. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo.